Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Vamos falar de Brasileirão, vamos falar de mudança no comando de alguns clubes, Cruzeiro, Santos, Botafogo, será? Tem gente que diz que o Anselmi está virtualmente demitido. Tem isso de virtualmente demitido? Como é que funciona? Eu vou explicar para vocês. A gente vai falar de Cuca chegando no Santos, Vojvoda rodando. Vamos falar de Arthur Jorge chegando de volta ao Brasil para assumir o Cruzeiro, que é a lanterna do Brasileirão. E vamos falar da virada fantástica do Vasco. O time da virada, o verdadeiro time da virada, virou para cima do time da virada de mesa. Brincadeiras à parte, vamos falar sobre isso e muito mais depois do seu like. Mesmo você sendo tricolor, deixa o like, faz parte, né? Se não brincar no futebol fica chato. Tem novo líder do Campeonato Brasileiro, um novo velho líder, aquele líder que muita gente já conhece, que joga aquele futebolzinho feio, que dói, mas é bonito de se ver no final das contas. Lá no placar eletrônico, vitória do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras fica feliz da vida, né? Mesmo sabendo que a bola jogada pelo atual líder do Brasileirão não é algo que gere confiança, né? Ontem, por exemplo, o Botafogo venceu por 2-1 o Botafogo. Jogou por muito tempo com um jogador a mais. E não fez valer essa vantagem de um jogador a mais. E fez um gol no momento em que o rival era melhor. O Botafogo estava melhor do que o Palmeiras nos primeiros 8 minutos. Foi lá, uma bobeira da defesa, fez o gol. A defesa do Botafogo, aliás, está muito mal, né? Ontem foi muito mal. E no segundo gol também, parece que a defesa do Botafogo foi abrindo, e o Arias, que nem deu um chute lá, essas coisas, mas o goleiro do Botafogo acabou engolindo 2-0. Depois o Botafogo teve logo no primeiro tempo o Medina expulso, né? E mesmo com o jogador a menos, houve momentos da partida em que o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras. E chegou inclusive a fazer um gol na falha do Marlon Freitas, né? Que tem falhado seguidamente aí na marcação, responsável direto aí por vários gols, né? Jogo do Vasco, jogo do Botafogo agora. Mas o Palmeiras é o líder. Eu acho que o futebol apresentado pelo time do Abel é esse mesmo. É o time que perdeu para o Vasco em São Januário, porque o Vasco teve mais coração. É o time que ganhou do Mirassol por 1-0, porque o Mirassol não teve pontaria. E é o time que ganhou do Botafogo, porque é melhor que o Botafogo e contou com um rival desfalcado de um jogador que foi expulso logo no primeiro tempo. Então é um Palmeiras que vence, mas não convence, né? Mas é líder. E esse é o Palmeiras que a gente se acostumou a ver. É um time, como disse o Aliati, né, na sua coluna, é o feio que é bonito de se ver. A feiura bonita de se ver. Porque no final das contas o que vale no Brasileirão são 3 pontos, né? Agora, diferente da vitória do Palmeiras, foi a vitória do Vasco, né? A vitória do Vasco é algo que dá gosto de ver, mesmo o torcedor que não está envolvido ali com as instituições, com as agremiações. Pô, o Fluminense, que é melhor do que o Vasco. O Fluminense é melhor do que o Vasco. Criamos, né, no imaginário, principalmente quem vem dos anos 90, essa coisa de que o Fluminense é freguês do Vasco. Só que nos últimos anos o Vasco ele perde mais para o Fluminense. Essa é a grande verdade, né? Teve a classificação da Copa do Brasil e tal, mas o Fluminense castiga mais o Vasco. A grande verdade é essa, nos últimos anos. Mas ontem a gente viu um time no primeiro tempo e outro no segundo, como tem sido normal no Vasco. O Renato tem sempre escalado um time que começa mal e termina bem. E o Fluminense, que é superior ao Vasco tecnicamente, que tem um elenco melhor, que tem um time melhor, muito mais bem montado e tal. O Fluminense fez um primeiro tempo muito bom, poderia ter feito mais gols. Faz um segundo tempo, os primeiros 10 minutos, muito bom também. Poderia ter feito 3-0, fez o segundo gol. O primeiro foi do Canóbio com menos de 1 minuto, o segundo do Hércules, um belíssimo gol, uma troca de passes muito boa. E aí o que aconteceu? O Fluminense teve que trocar. E aí o Fluminense trocou peças que são primordiais no meio-campo. Martinelli, que é a mola propulsora, né, do Fluminense. Aí saíram jogadores que vinham bem, Savarino, o Lúcio Acosta, pronto. Colocou o atacante do Lanús, né,
que está chegando agora, meio desengonçado, né? Jogava no Lanús, um time reativo, o Fluminense é um time propositivo, Rodrigo Castillo acabou se atrapalhando um pouquinho, né? E o Fluminense perdeu o poder de fogo. E viu o Vasco, mais uma vez, o torcedor do Vasco pode até ficar aborrecido comigo, mas os times do Renato Gaúcho são isso aí. Eles têm muito mais alma e coração do que organização. Os times que o Renato Gaúcho tem dirigido, eles não são times que vão brigar por título, mas eles vão deixar tudo dentro de campo, eles vão entregar. E o Vasco que tomou 2-0 era um Vasco entregue. O Vasco estava entregue. O Fluminense muito melhor. E aí vem o gol do Nuno, numa jogada fortuita, um escanteio, a zaga do Fluminense tira, a bola sobra, o Nuno vai lá e faz o gol. E o Nuno que vinha muito mal no jogo, muito mal no jogo. E aí o Renato mexe mal, porque o Renato tira o Andrés Gomes e não tira o Nuno, que estava mal no jogo. Mas a torcida do Vasco começa a inflamar o Maracanã. E aí, gente, tirando os times que vão brigar por título, o resto é a mesma coisa no Campeonato Brasileiro. Coração, alma, torcida inflamando, conta, isso conta. Isso conta. E ontem contou muito. Torcida do Vasco com o time, a torcida do Fluminense em menor número, né? Aliás, pouco mais não, bem menos do que a gente esperava e menos de 30 mil pessoas. 28 mil pessoas, né, no Clássico. Muito pouco. Para um jogo que foi, era um jogo para 70 mil pessoas. E o Vasco foi no coração, cara. O Vasco foi no chuveirinho, foi fazendo cruzamento e tal. No cruzamento, o Spinelli empata. E em outro cruzamento, no final do jogo, o Thiago vai lá e vira o jogo para 3-2. Uma vitória merecida pelo que foi a segunda parte do jogo. O Fluminense trocou peças e enfraqueceu demais o setor ofensivo, perdeu a capacidade de ter a bola. E o Vasco, mesmo com as mexidas, porque o Renato em alguns momentos mexeu mal no time, mesmo com as mexidas, contou com a inspiração de vários jogadores. Thiago Mendes parece que encarnou o espírito vascaíno. Para mim, grande nome da partida, cuiabano, mesmo daquele jeito que a gente conhece, cuiabano meio peladeiro, meio atrapalhado, tal, desengonçado. É um cara que muda jogo, é um cara que tem muita vontade, tem muita fome de jogar futebol e, repito, no Campeonato Brasileiro, tirando os times que vão brigar pelo título, todos se igualam. E o que vai fazer um time ganhar um jogo de outro é exatamente essa entrega. E o Renato Gaúcho transformou um jogo perdido para um time superior em uma partida épica. Virou 3-2, o time da virada vira mais uma vez, terceiro jogo seguido, né? E por mais que sempre digam, né, que o trabalho do Renato Gaúcho é sempre assim, ele ganha alguns jogos no início, depois, pelo menos o Vasco vai se afastando do que estava na cara que seria o campeonato do Vasco se ele não mudasse o comando. Era um campeonato de rebaixamento. Com o Renato Gaúcho parece que pode ser um campeonato para se começar a não pensar nisso, né? Não pensar nisso e pensar em coisa melhor. Um campeonato tranquilo, sem correr riscos, garantir uma Copa Sul-Americana, com tranquilidade e no melhor dos sonhos, não acho que o Vasco tenha time para isso. Brigar por uma Libertadores. Agora com 5 vagas só, acho mais difícil, realmente. Mas você olha para a classificação, você vê time que não vai estar ali no final. O próprio São Paulo ontem, eu falei para vocês, perdeu. Era um jogo que eu achei que o São Paulo fosse perder, porque o São Paulo não tem time para ser líder. Não tem time para ser campeão e não vai ser campeão. Não sou profeta não, mas consigo enxergar o óbvio, como o Nelson Rodrigues dizia, só o gênio enxerga o óbvio. Nem tanto assim, Nelson, obrigado, mas nem tanto. Mas dá para perceber que não vai rolar, né? O Coritiba, com todo respeito ao Coxa, não vai ficar entre os 5 primeiros colocados. Ah, Guilherme, mas o Mirassol no ano passado e tal, não vai rolar. Não vai rolar, porque já tem outros times chegando, o Flamengo que joga hoje com o Remo está se arrumando, tem time que está na zona de rebaixamento que não vai ficar lá, né? E aí vamos falar rapidinho aqui de times que estão lá embaixo. Cruzeiro apresenta daqui a pouco o Arthur Jorge. O Arthur Jorge está confirmado, é o novo treinador do Cruzeiro. A gente já trouxe aqui isso há 2 dias, né, aqui no Dois Toques, a gente já sabia, conversando com a família do Arthur Jorge, que ele viria pro Brasil, voltaria para o Brasil, é o novo treinador do Cruzeiro. Tenho certeza que vai mudar a situação do Cruzeiro. Certeza. O time é bom, basta um treinador bom.
Acho que vai casar e vai casar bem. Mas o Cruzeiro já perdeu muito tempo para brigar pelo título esse ano, pode esquecer. Mas acho que vai brigar por outras taças. Outras taças. Libertadores, Copa do Brasil, com o Arthur Jorge é possível. É possível. Cuca no Santos, mais do mesmo. Não vai arrumar absolutamente nada. Cuca já também não é um treinador de primeira linha há muito tempo. E o Santos não é um time nem de segunda linha de Campeonato Brasileiro. É time para brigar na parte de baixo da tabela mesmo. Com Vojvoda, sem Vojvoda, com Cuca. A briga do Santos é a mesma, tá? Martim Anselmi virtualmente demitido? Olha, na ESPN, no Fala Fonte, foi o que eu ouvi, hein? Foi o que eu ouvi. O jornalista Felipe Silva falando que Martim Anselmi, segundo algumas fontes que ele tem dentro do clube, está virtualmente demitido. Então por que não demite? Vai esperar o quê? Ah, mas a maneira como perdeu para o Palmeiras, então, eu acho que não vai ser demitido não, tá? Acho que não vai ser demitido não. Também tenho minhas fontes. Acredito até que uma vitória sobre o Bragantino ou um empate vá mantendo o Martim Anselmi, até porque o Botafogo não tem dinheiro para pagar multa rescisória, tampouco para trazer um treinador com gabarito no mercado, né? Porque para tirar o Martim Anselmi vai botar quem? O André Belão, Rodrigo Belão, desculpa, né? Rodrigo Belão. Vai botar quem? Guilherme, o que você pensa sobre o trabalho do Martim Anselmi? Péssimo. Você tiraria? Tiraria. Mas aí tem que ver, beleza, tiraria. E o próximo passo? Vai contratar quem? Que treinador vai querer ir para o Botafogo no meio desse caos todo institucional, político, financeiro? Então, eu acho que o Botafogo está pesando bem essa decisão e o jogo de sábado vai ser decisivo para o futuro do Martim Anselmi. Eu até acho que o Botafogo vence o Bragantino. Enfim, é daqueles confrontos que são equipes iguais e que o grande jogador pode decidir. E o Botafogo hoje tem o Danilo, né? Que é o grande jogador do momento aí, convocado pelo Ancelotti para a seleção brasileira. Enfim, a gente vai falar mais de futebol na próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!